Vocês estão vendo lá em termos de patologia endócrina? Então, vamos começar? Hoje a gente vai falar das patologias do sistema endócrino, né? As patologias aí que acometem o sistema endócrino. Se tiver falhando, me avisa, tá bom? O sistema endócrino, junto com o sistema nervoso, ele é responsável por controle das diversas funções em nossos organismos. Nós vamos falar aí dos hormônios secretados pelo sistema endócrino. Eles são afetados em grande parte do hipotálamo e pela hipófise, a estrutura situada no sistema nervoso central. Além de serem produzidos pelas principais glândulas endócrinas, os tecidos também pode produzir hormônio, como exemplo, a mucosa gastrointestinal produz a gastrina, a secretina e a colicistocinina, que atua no processo de digestão. Né? Aí nós temos os hormônios, são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, que ajudam a regular as funções do organismo, juntamente com o sistema nervoso. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os vários testículos e as glândulas exócrinas são as sudoríparas, salivares, mamárias e sebáceas. Sudorípara, que é responsável pelo suor, as salivares pela saliva, mamária pelo leite e as sebáceas pela gordura sebáceas, tá? E aí, nós vamos entrar no problema, aqui, o que a gente precisa saber sobre as diabetes, né? É uma doença caracterizada pela falta de insulina, acarretando o acúmulo de glicose no fígado, que é a hiperglicemia, o aumento da glicemia no organismo. Quais são os fatores? Nós temos aí fatores genéticos de caráter hereditário, que são responsáveis por 95% dos casos. Fatores adquiridos por neoplasia de pâncreas, lesões suprarrenais e etc. As obesidades também, a infecção, gravidez, que aí nós temos a diabetes gestacional, o estresse, alimentação rica em açúcar, gorduras e outros. Como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico ele é meio silencioso, né? Quando a gente fala de sinais e sintomas, é uma doença silenciosa. Então a gente acaba aí visualizando. A avaliação a gente vai fazer sinais e sintomas, né? Teste de glicemia, glicosura, teste de tolerância à glicose ou curva glicêmica. Aí tem as glicofilas que a gente acaba fazendo, o do sangue, né, da urina, e aí sucessivamente. Então aí só para vocês conhecerem que é uma das doenças que vocês têm que sempre estar de olho nela, a diabetes, nós temos um problema sério. Eu já postei essa aula no fórum, vocês já têm elas, né, as duas aulas de hoje. Classificação, vamos classificar. A diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1, ela surge quando é criança ou adultos jovens, tá? Então, só em crianças ou adultos jovens. Essa excreção da insulina é nula, ele não tem essa excreção da insulina, os pacientes são magros, é de uma evolução rápida e, além de tudo, ele já tem insulino dependente. Ele também tem desenvolvimento de cetoacidose. É, o que é cetoacidose? A cetoacidose é quando a pessoa está perto de outra e sente um pouquinho aquele cheiro de maçã podre, né? Como se fosse um ar acetônico, de acetona mesmo, tá? Então, mesmo quem tem diabetes do tipo 2, a gente fala que ácido acetônico que a pessoa sente o cheiro é quando a diabetes está muito alta desse paciente do diabetes mellitus tipo 1. Então, do tipo 1, ela surge como criança ou um jovem adulto. Tá? E a diabetes tipo 2 ocorre após os 40 anos de idade. Os pacientes são mais obesos e a função da célula beta está diminuída, mas existe certa capacidade para excreção dessa insulina. Tá? Aí nós temos uma diabetes que é secundária, que é a associação que inclusive as lesões dos pâncreas, medicamento, infecções, etc. E também nós temos a diabetes
gestacional, tá? Indivíduo com diabetes, o que ele parentes de diabéticos pode acontecer, indivíduos acima do peso, mães de bebê grandes ou gestação anormal, infecções frequentes ou crônicas e por arteriosclerose, né? Aí nós vamos falar um pouquinho que a gente comenta que, então, eu tenho algum parente meu que é diabético, tipo minha mãe, meu avô ou alguma pessoa da minha família. Eu posso me tornar um diabético? Sim, pode, mas nem todos os casos pode acometer aí, mas pode ser hereditário, uma doença hereditária, tá? Sinais na juvenil ocorre a perda de peso, a astenia, né, a poliúria, a polidipsia e a polifagia. Um dos que vocês vão sempre gravar, que é muito importante, é isso aqui, ó. Poliúria, esses três aqui. São os 3 P's que são da diabetes, que é a poliúria, a polidipsia e a polifagia. A poliúria é o aumento da urina, que vai aumentar a urina. A polidipsia é sede excessiva, ele vai beber muito mais água. E a polidisfagia é o aumento do apetite, né? Fome excessiva. Então, aí só para vocês verem o que vem a ser isso. E astenia quer dizer a diminuição da força física, tá? Então você tem uma diminuição da força física. Tá? Todo mundo que tem aí essa diabetes tem uma diminuição da força física, ok? Então, ó, quando perguntarem os três P's da diabetes é poliúria, polidipsia e polifagia. Perfeito? Então, isso é muito importante. Isso pode cair em prova para vocês entrar no hospital e tudo isso. Diabetes adulta tem a fadiga, a sonolência após a refeição, a irritabilidade, a nictúria, né, o aumento de urina também à noite, prurido, que é coceira, má cicatrização das feridas cutâneas, câimbras musculares e os 3 P's também, a poliúria, a polidipsia e a polifagia, tá? Então, tudo isso aí acomete o meu paciente. Então, aí, sinais e sintomas. Lembrando, nunca esqueça disso, gente. Diabetes tipo 1 é quando é criança ou um adulto jovem. E diabetes tipo 2 é quando acima de 40 anos de idade, ok? Tratamento. Como que é o tratamento? Para a manutenção dos níveis glicêmicos é necessário uma dieta adequada, rica em proteínas e pobre em carboidratos, carbonos e gorduras. Também fazer exercício físico, educação do paciente, educação alimentar, que vai ajudar esse paciente. Então, nós vamos educar ele na alimentação dele, medicamentos, tomar os medicamentos na hora correta, como a insulina, os hipoglicemiantes orais, como o Daunil, Diabinese. E aí, quem for transplantado de pâncreas, também não tem aí a excreção da insulina, nem do glucagon, que é uma coisa muito importante. E aí, a insulina, nós temos simples, que nós vamos falar. Insulina simples, 40 unidades, 80 unidades, 100 unidades. Aí ela tem uma ação rápida, quando a gente fala dos tipos de insulina. Insulina simples. A insulina NPH, a insulina protamínica neutra de Ajardedron, é de 40 a 100 unidades. Tem ação intermediária, tá? Então ela tem uma ação intermediária. E nós temos uma outra que é de prolongada, que tem ação lenta com pouca prática hospitalar. Nós não usamos muito no hospital, tá? Todos os tipos podem ser aplicados em dose única ou via preferencial, subcutânea, embora possa ser usada também em intramuscular e endovenosa, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa que eu vi aí, Parou? Não.
Necessário, outra coisa, é necessário o rodízio dos locais para evitar a formação de tecido cicatricial, permitindo absorção uniforme para manter a pele flexível. Então, eu tenho que rodiziar essa prática, né, dos locais do rodízio. Então, aí, quais são os locais de aplicação? Superfície externa dos braços, coxas, paredes abdominais e laterais das coxas. Ali eu posso aplicar insulina, tá? Aqui no braço, onde tem bastante gordurinha, tecido adiposo, aí eu vou fazer lá. Quais são os cuidados de enfermagem? Vigiar a dieta, adotando uma disciplina alimentar, estimular a prática de exercícios físicos, orientar o paciente para que evite crise de hipoglicemia, porque assim ele pode ter uma hipoglicemia se ele não tomar o medicamento corretamente, e aí eu tenho que orientar esse paciente. Administrar os medicamentos adequados, esse medicamento na hora correta. O que eu tenho que fazer aí com esse paciente? É administrar tudo na hora correta, tá? Quais as complicações da diabetes? O que pode levar para o hospital? O coma diabético ou a acidose diabética, né? E é um estado de coma, de inconsciência provocado pelo aumento da glicose no sangue, nos corpos cetônicos, na urina acetona. Então aí nós vamos, quando fizer os exames, nós vamos ver que isso acontece, esses corpos cetônicos, tá? Aí os sinais que as causas é a insuficiência da insulina, a ingestão excessiva de alimentos e processos infecciosos. No processo infeccioso também acaba acontecendo isso. Os sinais e sintomas para um coma diabético é polidispepsia, cefaleia, poliúria, astenia, hipotensão do hálito acetônico, como se fosse uma maçã cozida, tá? Qual o tratamento? A hidratação rápida, já chega lá, a gente já aplica o soro nesse paciente fisiológico, a insulina simples EV ou subcutânea, controle da PA, também o controle da PVC, né? E é toda essa parte que a gente precisa fazer. E da diurese, pressão venosa controlada, a gente acaba controlando a PVC do paciente, né? A diurese, observação rigorosa do paciente. Hipoglicemias é a falta de glicose no sangue. Então, quando o paciente toma medicamento errado, toma muita insulina, deixa de fazer jejum prolongado, então ele vai ter uma hipoglicemia. A hipoglicemia também pode levar para o pronto-socorro. Tá? Quais são as causas? Dose excessiva da insulina, exercício físico exagerado e alimentação insuficiente. Foi aquilo que eu falei. Tá? Então acontece tudo isso. Vai ter astenia, vai ter cansaço, tremores, sudorese, pele fria, lipotimia, sensação de desmaio, nervosismo, pode enrolar a língua, né? Vai falando aquela coisa meio que você não entende. A hipoglicemia ocorre mais frequente pela manhã e o anoitecer, quando a intensa é prolongada, pode causar a lesão cerebral deste paciente e pode levar à morte, tá? Então, mais um problema que pode levar à morte aí na insulina. Aí, qual é o tratamento? O tratamento é glicose VO ou EV. Então, eu posso pegar uma glicose e colocar na boca dele, ou eu posso fazer ela endovenosa, dependendo como está aí. Também podendo ter aí, pode ocasionar uma aterosclerose, podendo ocasionar o infarto, a angina, a gangrena, retinopatia, a cegueira, neuropatia atingindo os nervos periféricos e se manifesta como dormência e queimação nos pés. Pode ter gota, né, que a gente fala gota, que é toda a parte aí nas nossas juntas, e doença causada pelo acúmulo do ácido úrico, a gota, né, por uma intensa ou mais das articulações, todas as articulações que a gente tem. Causas, fatores hereditários, estresse, álcool e alimentação e infecção. O tratamento visa aliviar a dor e prevenir a formação dos cálculos. A dieta deve ser pobre em alimentos que contenham proteínas
estimular a ingestão de líquidos para aumentar o volume urinário. E isso aí que a gente tem. E aí a gente, da diabetes, eu gostaria que vocês aí fizessem a pergunta para a gente entrar no hipotiroidismo. Alguém tem pergunta, porque a mãe faz tratamento, alguém faz tratamento, e queira perguntar, tirar dúvida? Professor, Oi. boa noite. Como que é feito, eu mandei aí no chat, como que é feito esse exame para hipoglicemia? É a mesma coisa que da diabetes? Não, deixa eu falar. Quando vocês mandam no chat, eu não consigo ver, porque eu estou Ah, tá. aparecendo só a minha tela para mim. Não aparece vocês, entendeu? Então, Uhum, visualizar. Então, vocês vão ter que perguntar. Você certo. o exame de glicemia, de hipoglicemia, como é feito? Isso. Não tem como fazer o exame. O que, que você faz? Você pode fazer o teste do glicosímetro no dedo. Aí você sabe que você está com hipoglicemia. Porque a hipoglicemia, geralmente, a gente só visualiza por esses sinais e sintomas que eu falei para vocês aqui no comecinho. Esses sinais E- e sintomas, né? Pelo cansaço, tremores, sudorese, pele fria, a lipotimia, que é a sensação de desmaio, o enrolar da língua. Aí ela já está com lá embaixo. Então, professor, eu tô te perguntando porque eu tenho esses sintomas todo dia de manhã, quando eu tô na condução no metrô. Geralmente eu passo mal. Passa mal. Sabe o que você tem que fazer? Ter uma Sim. bala, um pouquinho de açúcar, levar uma tapuerzinha que feche bem, com um pouquinho de leite moça e colocar embaixo da língua, que você começa a melhorar. Porque você, Hum. talvez você faz um jejum prolongado, você sai de casa sem comer nada, aí quando você chega um certo tempo, seu organismo abaixou todo o açúcar e não tem da onde ele tirar. Ah, entendi. Obrigada aí pela dica. Eu vou fazer isso. A leite moça, ela vai, mas tem que ser embaixo da língua, não pode ser só tomada. Você colocar um pouquinho, porque nós temos bastante vascularização embaixo da língua, e isso vai te ajudar você não ter aí essa começar a tremer, aí dá uma tremedeira, parece que você tá. Aí Isso. quando você começa que você quer comer tudo porque não melhora essa tremedeira, né? É verdade. Aí você passa vergonha, tem que pedir para sentar. Tá bom, obrigada. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Eu não consigo ver chat, tá bom? No pronto-socorro, é o mais que a gente interna, que chega para a gente interna, na verdade não interna, a gente deixa em observação porque nós conseguimos aí ajudar esse paciente nesse momento, porque você dando a glicose ele vai melhorar, aí a gente dispensa para ir embora para casa, tá? Mas muitas das vezes aí e assim com quem falou comigo que tem que eu não sei a pessoa, como é o nome? É a Carla. É Carla. que eu tô sem câmera. É. Né, porque eu não tô te vendo. Então, assim, Carla, outra coisa, você tem que conversar isso com o médico. Falar que acontece tudo isso com você de manhã. Porque talvez não seja normal. Quer dizer, na verdade, não é normal Uhum. acontecer essa queda de açúcar. Tem que ver como é a sua alimentação, o que, que você está comendo o dia inteiro, se você está comendo só fast foods, como você come na rua, se você tem uma alimentação rica em carboidrato, não tem, por que está caindo. Então, tudo isso tem que ser averiguado. Tá bom? Ah, tá. Eu vou passar. Eu vou perguntar sim. Porque isso é como eu falei, né? É todo dia, professor. Eu fico em pé, aí não sei também se é porque já abafa, tudo aí dá essa sensação que vai desmaiar, a pele ficar fria, começa a tremer. Se eu não sentar, eu desmaio mesmo. Isso mesmo, acontece muito. Tá? Então, Tá bom. é bom você observar. Tá? Certo. Mais alguém quer fazer perguntas sobre diabetes? Já. Professor, deixa eu te perguntar. Em relação ao diabetes assim, infantil. No caso, se constar em um exame que a glicemia da criança está alta, no caso, ele tem que fazer alguma dieta para estar baixando, ou ele sempre vai ter, ou o médico já pode liberar insulina, essas coisas? Ele vai pedir alguns exames antes de constatar. Quando a gente pensa no paciente magro, a gente já pensa em diabetes tipo 1, que entra com as medicações, né? E vai ter que fazer alguns exames.
vai ter que fazer curva glicêmica para visualizar se ele é um diabético tipo 1. Se for diabético, ele já libera tudo que for necessário para essa criança. Ah, sim. Mas, Porque teve uma vez que o meu filho fez exame e constou diabetes e a médica cismou que queria dar insulina nele. Não, que tem que usar, tem que usar. Eu falei, não, deu uma vez só. Aí eu fui, refiz o exame e não tinha dado nada. Deu normal. perfeito. A melhor coisa que você fez, sempre uma segunda opinião. Sempre uma segunda opinião. Tá? Isso é muito importante. O que você fez está corretíssimo. Pegar uma segunda opinião, porque você conhece o seu filho. Mas se ele já está emagrecido, começa a mostrar tudo isso, esses sintomas, aí sim você deve pedir uma segunda opinião e ver o que está acontecendo, né? Mas, É nada, professor. Ele é gordinho. Ele nunca foi magrelo. então, é ótimo, tá bom? Mas aí só para você ter entendimento sobre a diabetes, ok? Tá. Então, independente que seja criança ou jovem ou um adulto, é sempre bom estar refazendo os testes para ter a certeza que a pessoa está com a diabetes. Muito bem, é isso mesmo. Fez o jejum Uhum. mente, o que, que você comeu naquele dia anterior, porque pode estar o açúcar. Tem gente que tem diabetes emocional, tá? Muitos médicos não acreditam, mas eu conheço gente que se passar uma alegria, sobe a diabetes, se passar uma raiva, sobe a diabetes, e o nível de açúcar no sangue, e aí sucessivamente. Tá? O fator emocional ajuda muito também, tá, gente? Entendi. Perfeito? Gente, Perfeito. falar um pouquinho sobre o hipertiroidismo. Eu acho que vocês já me viram várias vezes aqui e vocês perguntam, professor, tem uma papada. Por que dessa papada do professor? Eu tenho hipertiroidismo, tá? Por isso que eu tenho na verdade, é um bócio que eu tenho. Antigamente era ele inteiro. Você não viu meu pescoço, porque eu tinha como um todo, tá? E aí eu fui fazendo tratamento e melhorou. Só que aí agora só com cirurgia, tá? O hipotiroidismo é um conjunto de sinais e sintomas decorrente do excesso de hormônios da tireoide. Entre as diversas causas, o aumento do funcionamento da tireoide, a mais importante são o bócio difuso tóxico, doença de Basodou-Graves, o bócio multinodular tóxico, que é este, na verdade, o meu entra nesse aqui, que é o bócio uninodular, ou ele, tá, ele vai, a tireoide é aqui, né, e ele pode ser uninodular, ele pode ter um nódulo só, ou um nódulo por inteiro, que foi o meu, que é multinodular, é por inteiro, tá? Então ele forma esse bócio, aonde fica mais inchado, o pescocinho de algumas vocês acabam vendo bem mais gordinho, tá? Então, acontece isso. O bócio difuso é tóxico, é uma doença autoimune no qual o organismo produz anticorpos que estimulam a produção e a liberação do hormônio pela tireoide, podendo estar associado a outras doenças autoimunes. O bócio multinodular tóxico, em geral, é uma moléstia da evolução lenta, no qual ocorre a proliferação de diversos folículos glandulares, forma diversos nódulos e algumas vezes volumoso visível. Aquilo que eu falei para vocês, é visível. Os adenomas são nódulos únicos, em geral com mais de 3 centímetros de diâmetro, que produzem um excesso de hormônio da tireoide. Professor, isso pode ser cancerígeno? Não e sim. Tá? Vocês já ouviram falar em câncer da tireoide, que tem que, né? Então existe também. Mas ele, como é uma doença só da tireoide, você tirando a tireoide, você resolve isso, tá? Mas você vai ter que tomar hormônio pro resto da sua vida. Quais são os sinais e sintomas? Os sintomas ocorrem em decorrência do excesso do funcionamento da glândula da tireoide ou ingestão de hormônios da tireoide. Os pacientes apresentam fome excessiva, aumento do ritmo intestinal, nervosismo, insônia, tremores, vai ter que parar de fumar, né? Porque a pessoa fuma, intolerância ao calor, eu tenho muita intolerância ao calor, ou emagrecimento, ou pode ficar gordinho, o olhar vivo brilhante, pele quente e úmidas, unhas quebradiças, cabelos secos quebradiços. Também não é todos os sintomas que são iguais, cada um tem
tem diferente, tá? Eu não tenho esses problemas aqui de pele quente e úmida, eu tenho. Não fica tão úmida, mas é um pouquinho. Eu sou muito. Unhas quebradiças, cabelo seco, eu não tenho, tá? Na mulher ocorre alterações menstruais e infertilidade. Na grande maioria das pessoas, esse quadro clínico está associado a um aumento visível da parte inferior do pescoço, formando o chamado de bócio. Em paciente com bócio difuso, pode ocorrer sinais oculares de reação inflamatória, caracterizados saltados, e paralisia da musculatura que controla os movimentos dos olhos, então ele acaba não piscando. Esse conjunto de alterações oculares é denominado de exoftalmia, tá? Como o médico faz o diagnóstico. Então ele vai falar que o paciente tem uma exoftalmia, tá? O diagnóstico é estabelecido pela suspeita clínica em pacientes portadores acima descrito, ou pacientes no quais se investiga a causa de uma arritmia cardíaca ou uma dor abdominal, associada ao emagrecimento, principalmente os pacientes idosos. O diagnóstico laboratorial são os valores do T4 estiveres aumentado e o TSH reduzido, o paciente é portador de hipertiroidismo. Necessitamos, então, investigar a sua causa, que pode ser autoimune, uni ou multi, tá? Nodular. Esse diagnóstico é estabelecido pela presença de anticorpos antirreceptor do TSH, que é o TRAB, pela captação do iodo e cintilografia da tireoide e pela ultrassonografia da tireoide. Então eu tenho que pedir alguns exames complementares para saber aí o que está acontecendo, como que é esse paciente. Em paciente com bócios volumoso, igual o meu, a manifestação compressiva na região do pescoço, tais como dificuldade para engolir alimentos e falta de ar. Pode ser necessária a realização da radiografia do tórax ou do mediastino ou do pescoço. No paciente idoso, intensamente doente, deve ser realizado também exames gerais de eletrocardiograma. O tratamento. O tratamento pode ser dirigido no excesso de hormônio ou para sua causa. É um paciente com bócio difuso tóxico, pode ser analisado com captação de iodo. A seguir, administrada uma dose calculada de iodo radioativo, para a gente poder, que é o iodo 131, que irá destruir o tecido da tireoide, com excesso de funcionamento. Esse efeito ocorrerá em algumas semanas. No período em que não há alcançado a normalização do funcionamento da tireoide, o paciente pode receber medicamentos que bloqueiam a ação desse hormônio, os betas-bloqueador, o propanolol. Como o que haverá uma melhora significativa dos sintomas se não ocorrer a presença da hipotiroidismo grave, o paciente será inicialmente tratado com medicamento, que é o metimizol ou o propanolol, até obter o controle da doença. Em pacientes com bócio multinodular e se o mesmo for volumoso, apresentar sinais compressivos, o tratamento de escolha é cirurgia da tireoide. É uma tireoidectomia, que só deve ser realizada após o controle clínico do estado do hipotiroidismo. O controle do hipotiroidismo pode ser obtido com metimazol, tapazol ou pelo propitioluracil, devendo ser reduzido durante várias semanas. Em bócios nodulares, menos volumoso ou nos quais contraindicação de cirurgia após a compressão do quadro com metimazol ou propitioluracil. O paciente pode receber também iodo radioativo. Então, ele também pode receber esse iodo radioativo. Nos pacientes com bócio uninodular tóxico, o quadro de hipotiroidismo será compensado com metimazol e o propitioluracil. A seguir, o paciente deve ser submetido a uma tiroidectomia subtotal. Em pacientes com nódulos pequenos, é contraindicado cirurgia. Também pode ser empregado o iodo radioativo. Após a redução do quadro clínico, utilizar iodo radioativo, que é a cirurgia. O paciente deverá ser monitorizado periodicamente no sentido de detectar eventual hipotiroidismo que pode ocorrer com complicações desse tratamento. Então, esse é o que é feito no tratamento. A gente, que somos técnico, auxiliar e enfermeiro, a gente não precisa se preocupar, a gente tem que conhecer, tá, o tratamento. Hipotiroidismo, conjunto de sinais e sintomas decorrente da diminuição dos hormônios da tireoide.
Como se desenvolve? É um quadro clínico que ocorre pela falta dos hormônios da tireoide em decorrência de diversas doenças da tireoide. No recém-nascido, a causa mais frequente envolve falta de formação da glândula da tireoide, defeitos embrionários, muitas crianças já nascem. Aí faz o teste do pezinho, aí descobre que tem aí hipotireoidismo congênito. Defeitos hereditários da enzima que sintetiza os hormônios. Então pode ser uma doença hereditária, pode acontecer aí. E doenças de medicamento utilizado pela mãe, que interfere no funcionamento da glândula do filho. Então também pode acontecer. Em um adulto, a doença pode ser provocada por doença autoimune, a tireoide de Hashimoto, tá? Que é uma doença autoimune, então aí vocês acabam conhecendo, né? Em adulto, a doença pode ser provocada por, já falei, desculpa, sinais e sintomas do recém-nascido: choro rouco, hérnia umbilical, constipação, apatia, o bebezinho fica apático, diminuição de reflexo, pele seca e dificuldade de desenvolvimento. Foi muito. No adulto, os sintomas são intolerância ao frio. Peraí, acho que eu passei muito no aparelho de cima. Tá, aqui. Se o paciente não receber tratamento adequado até a 4ª semana de vida, pode ocorrer um retardo mental severo, surdez, retardo no desenvolvimento, peso e altura. Na criança, a doença pode provocar um déficit de crescimento associado à pele seca, sonolência, déficit de atenção, constipação, intolerância ao frio, apatia. Os sintomas são de intolerância ao frio, sonolência, constipação, edema de extremidade e na face, diminuição de apetite, pequeno ganho de peso, fraqueza muscular, raciocínio lento, depressão, cabelo seco quebradiço e crescimento lento, unhas secas quebradiça e também crescimento lento, queda da pálpebra e queda de cabelo, tá? Aí só para vocês aí conhecerem um pouquinho sobre ela. Qual é o tratamento? O tratamento predomina no sexo feminino, no qual ocorre a irregularidade menstrual também, que a gente vai falar que é a mesma coisa lá em cima, tanto endócrina como endócrina e sistêmica. Aqui eles estão passando todo o resumo, né, do que a gente faz. O tratamento também é realizado com levotiroxina, doses calculadas de 1,6 a 2,1 kg de peso corpóreo, de 3 a 15 microgramas por quilo. Tá? No recém-nascido também a gente vai ver tudo isso, vai fazer o tratamento, pode aí tratar na PAI um monte de coisa, só para vocês conhecerem. E ok, essa data aqui é que eu tinha lá, mas não precisa se preocupar. Quais são os sintomas da diabetes? É mais para vocês, como vocês me pediram também, né? Aí eu estou colocando aí para vocês ter uma atividade, como eu fiz para outra turma que era para fazer entregar dia 9, tá? Mas não precisa não, vocês aí pode colocar quando vocês quiserem ou me mandar. Ou a gente pode corrigir na próxima aula. Quais são os sinais e sintomas da diabetes? Qual a diferença entre hipotireoidismo e hipotireoidismo? Defina os tipos de diabetes, quais os sinais e sintomas do hipotireoidismo, quais os cuidados de enfermagem se administrar no paciente com hipoglicemia, tá? Esse aqui, deixa eu só voltar para vocês, pode perguntar aí. Pode perguntar, gente. Meu pai, então, tá até vontade de bater, pois come super mal. A diabetes dele fica muito alta, por isso mas ele fica super teimoso e toma duas insulinas. Rebeca tá aí? Tá aí, Rebeca? Sim. Rebeca, deixa eu te comentar uma coisa.
Quando ele vê que deu 400, ele toma a insulina de novo. É isso que eu entendi ou não? É isso que eu entendi, Rebeca? Depende, mas geralmente sim, ele toma quando ela está muito alta. Tá, mas ele toma a NPH e toma a regular. Quando está muito alta, ele toma a regular e depois em seguida ele toma a NPH, é isso? Sim. Tá. E depois, como fica essa diabetes dele depois de umas 3, 4 horas? Ela baixa muito? Como ele fica? Ele não tem sinais de hipoglicemia? Porque ele não teve nunca um quadro de hipoglicemia? Você nunca percebeu isso? Ele é bem irritado, né? Tem que tomar muito cuidado, Rebeca. Porque quando você aplica a. Ele é muito agitado. Quando ele toma uma insulina, o que acontece? Ela tem um efeito no organismo, começa a fazer a ação dela, tem umas que 30 minutos, de 2 horas, de 3 horas, o pico dela máximo, aí acomete o paciente. Então temos que tomar alguns cuidados. Ah, tá, entendi. Então tem que tomar muito cuidado. Quanto que chega mais ou menos quando cai totalmente? Para quanto que ela vai? Tá, entendi. É complicado, tá, gente? Porque assim, quando a gente tem uma pessoa, como a Rebeca está comentando, está variando muito, você não entende o que está acontecendo aí com o paciente, é muito desse paciente ter uma resposta aí que não muito boa, tá? E essa resposta é o que a gente espera de um paciente, tá? A gente espera que o paciente ele responda ao tratamento, tá? Que ele responda ao tratamento, não que ele acabe não respondendo ao nosso tratamento, que é muito importante. Quando a gente fala dessas partes, ok? Alguma pergunta a mais sobre esse tratamento? Alguma coisa aí? Ele fica irritado às vezes, come, nada de dinheiro, sabe? Aí à noite quer jantar e janta super tarde, super bagunçado. Essa bagunça que não poderia acontecer, tá, Rebeca? Ele tinha que tomar o café da manhã, comer o lanchinho, fracionar essa dieta. Um dos cuidados de enfermagem é fracionar essa dieta. Isso é muito importante, tá? Fracionar. Mas aí vamos ver. Depois a gente conversa mais sobre isso. Vamos tentar aí. Eu sei que pela teimosia. Agora eu vou de novo apresentar os slides, aí não vai dar para eu ver mais vocês perguntando, tá bom? Professor, Oi. oi, a Carla de novo. E no caso, por exemplo, quando um paciente chegar para a gente no hospital com uma crise de glicemia aí muito alta, né? A gente vai aplicar essa medicação nele. É só depois de 30 minutos que essa medicação vai agir no organismo, não tem nada de imediato? Aí é assim, deixa eu te falar. Quando ela tá com tá com hiperglicemia muito alto, a gente vai, o médico, na verdade, ele já passa diretamente no médico, tá? Nós não vamos fazer nada. Ele entra como emergência, ele vai diretamente para a sala do médico. Ele entrando na sala do médico, o médico já vai pedir para a gente abrir um soro e fazer uma insulina na veia. Ah, sim. Eu achei que ele ia passar igual os outros pacientes, pela triagem, para aguardar para depois tomar a medicação. Ele já entra, então, como emergência, urgência nessas coisas. Amarelo ou vermelho. Tá bom. Obrigada, professor. Não fique esperando, eu não posso esperar porque ele pode morrer. Ele pode ter uma hipoglicemia e morrer. Entendi. Eu estou perguntando. Oi, desculpa. Eu estou perguntando porque a gente já viu, assim, eu já vi casos de pessoas
entrar nessa questão de coma que o senhor falou. Se ela entrou nessa questão de coma, é porque ela não teve a medicação, ela não tomou a medicação para evitar isso? Evitar o coma e não ficar internado. Muitas das vezes, quando chega com a diabetes muito alta, a hiperglicemia, o aumento, a gente dando melhorou, a gente manda para casa. Se estabilizou, segurou normal, só que tem uns que a gente não deixa porque ela fez tudo isso e daqui a pouco ela volta a aumentar de novo. Aí tem que ser internação para a gente poder aí administrar e ver o que está acontecendo. Certo. Tá bom, obrigada. E a hipoglicemia é essa que pode dar o coma. Ah, tá. Então é a hipo que pode dar o coma. Isso. A outra também dá o coma, né? Mas ela tem que estar muito alta, muito, muito alta. Mas ela também dá. Então essa hipo é quando baixa o açúcar. A hipo sim, quando abaixa o açúcar. E a hiper é quando tem um aumento do açúcar no sangue, da glicose, né? Certo. Certo. Agora eu gravei. Obrigada. Gente, lembra que eu falei que eu ia dar tanto a patologia do sistema endócrino e do gastrointestinal, lembra? Eu não falei na outra aula? Que eu falei que eu ia dar essas duas. Falou. Então a gente vai entrar aqui agora. Agora eu sei, gente, eu coloquei isso aqui agora porque eu sei que todo mundo vai se ver aqui. Todo mundo. Quando eu dou essa aula que a gente fala de gastrointestinal, eu tenho, minha mãe tem, minha avó, e a gente tira as dúvidas, tá bom? Então eu sei que é muito importante quando a gente fala da patologia trato gastrointestinal. Vamos começar aí com a gastrite. O que é a mucosa gástrica? Podendo ser aguda, quando aparece subitamente. Crônica, quando o aparecimento é lento e de evolução demorada. Quais as causas da gastrite aguda? Pode ser causada pelo álcool, pelo fumo, por drogas medicamentosas, como o uso de aspirina, alimentação, condimentos ou contaminados e imprudência de dieta. Na gastrite crônica, a mais provável que seja de origem emocional. Repetições de pequenos traumas, reflexo do conteúdo duodenal e aí por mais algumas coisas. Então, quando a gente tem uma aguda, porque a pessoa, olha, essa noite eu bebi, mas no outro dia, quando acorda, parece que tem né, a labareda está saindo do organismo, né? Parece que está cuspindo fogo, né? Por quê? O álcool e o fumo pode causar isso. Diagnóstico: endoscopia digestiva, biópsia e radiologia. Eu sou mais pela endoscopia que a gente consegue ver. A radiologia, mas a gente usa mais essa. Sinais e sintomas: anorexia, pode ter um emagrecimento, não consegue comer, a comida não está fazendo a absorção correta. Náuseas e vômitos, desconforto abdominal, pirose, que é azia, eructação, arroto e sensação de queimação. Então aqui é da gastrite. É isso que a gente visualiza da gastrite. Qual o tratamento? Dieta branda. Dieta branda sem resíduos irritantes, né? Em pequenas porções com intervalos frequentes. Medicamento antiácidos e tranquilizantes, se necessário. Então, essa dieta branda, eu vou pedir para a pessoa comer aos poucos, porque a pessoa pode ter um refluxo, a pessoa pode falar quando deita é pior, a comida vai e volta, também vai comer tarde, vai acabar dormindo. Posso ter? Também posso. Quais são os cuidados de enfermagem? Uma pessoa que está com gastrite, ela fica irritada, então ambiente tranquilo, controlar a dieta, vamos fracionar essa dieta, vamos tirar o condimento dessa dieta, não vamos colocar aí sazon, um monte de coisas, porque a pessoa vai ter uma irritação gástrica. Identificar e eliminar os fatores irritantes, como fumo e álcool. Orientar quanto ao uso de drogas, medicamentos, né? Pode usar o hidróxido de alumínio, Plasil, simeditina,
que é o Tagamet, omeprazol. O omeprazol, ele é um protetor gástrico. O correto é a gente tomar ele em jejum de manhã, porque ele protege a mucosa. Orientar e preparar o paciente para procedimentos de diagnóstico, né? Orientar o meu paciente naquele momento. Quais são as complicações que uma pessoa pode ter gastrite? Hemorragia, diarreia e obstruções, ok? Agora eu deixo vocês perguntar aqui sobre a gastrite. Alguém tem uma coisa? Eu. Professor, eu sou a da vez hoje, né? Mas vamos tirar as dúvidas. Eu tenho gastrite, fui diagnosticada com gastrite e com aquela do esôfago, como que é o nome? Que... Oi? A gente já vai vendo agora. Esofagite? Hernia de hiato. Também vamos ver. Hernia de hiato. Isso. Só que, no caso, professor, eu não tenho problema com alimentação. Mas, assim, eu como, dependendo do alimento que eu como, eu passo mal. Eu tenho só dor de estômago, mas, assim, queimação por conta de, eu comi alguma coisa e deu queimação, eu não tenho. Eu tenho dor de estômago quando se alimenta, assim, dependendo do alimento, se é mais pesado, essas coisas. Perfeito. Tá com copo? Professor, Oi, pode falar. Pode falar, gente. Ô, professor, boa noite. Então, se eu tenho muita queimação, então às vezes pode ser que eu tenha gastrite, porque que nem se eu tomo café ou se eu como pão, nossa, eu tenho uma queimação que, nossa, parece que tem, quando eu tomo coca, assim, sabe? Parece que é um monte de gás estourando. E é sempre assim, eu como pão, acontece isso comigo, mas eu nunca fui no médico pra saber, achei que era normal. Não é normal. Você deve procurar um médico, porque ele vai pedir uma endoscopia, porque essa gastrite, se ela for uma gastrite, mesmo se ela for uma esofagite, uma gastrite, qualquer coisa de irritante, ela só irrita com a alimentação. Aí vamos ver, com pão, como você falou, a coca, você tem eructação, você tem arroz, é uma explosão. Você tem sensação de queimação também? Sim, é uma queimação insuportável, até eu tô evitando. Então, você deve procurar um médico para ele pedir uma endoscopia para ver o que está acontecendo. Se é no esôfago, se é no trato gastrointestinal e se é realmente uma gastrite. Porque outras doenças patológicas, e a esofagite, ela pode acontecer. A pessoa está perguntando se ela está sendo gravada. Entendi. Tá bom? A outra moça Uhum. quem é? professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Em relação tanto à gastrite quanto o refluxo. Esses sintomas, ele pode aparecer mais na gestação? Da gastrite? Tanto a gastrite quanto o refluxo. Então, sabe por que aparece na gestação? Porque Hum, o estômago ele fica mais alto. Porque o bebê está empurrando esse estômago para cima, você pode ter sim, não seria uma gastrite. Isso é por causa como chama? Da gestação em si. Depois melhora quando o bebê. ah, então, porque é estranho, porque antes da minha gestação eu nunca tive nada disso, nem gastrite, nem refluxo. Quando eu engravidei, eu comecei a ter muito isso. Eu achei que ia passar, mas já se passaram 6 anos e até agora nunca passou isso, professor. tem que procurar um médico para ver se aconteceu alguma coisa nesse momento. Aí ele vai pedir uma endoscopia para visualizar. Entendi. Mas também pode ser também porque como a minha gestação não foi de risco, eu tomava muito medicamento. Às vezes pode ter sido isso também, né? Também. Mas é bom você passar e fazer para tirar essas dúvidas, porque aí você faz um tratamento talvez melhor, entendeu? Porque assim, o problema da gente, a gente fica doente e não procura o médico. E quando a gente não faz o tratamento, aquilo não vai melhorar, ele tende a piorar. É como se fosse uma ferida. Fala para você, não coça, não coça. Quando você vai coçando, ela vai abrindo. Não é isso? Tem que fazer. Tá bom? Entendi. Bora lá. Agora, úlceras pépticas. Se tiver mais alguém, pode me cortar, tá? Úlceras pépticas.
é uma escavação formada na parede da mucosa do estômago, do duodeno, mais comum no esôfago, acompanhado de um processo erosivo e ulcerativo. Quais são as causas? O estresse emocional, tendência familiar, o fumo, o álcool, o café, a alimentação, medicamentos irritativos como Voltaren ou AS. Só consigo visualizar pela uma endoscopia, pela uma biópsia ou pela uma análise gástrica. Sinais e sintomas: dor ou sensação de queimação, pirose, vômito, anorexia e constipação. Percebam que eles dão quase as mesmas causas que a gastrite, mas é uma úlcera péptica, que está lá no comecinho do estômago, do duodeno, tá? Então a gente tem que visualizar isso, tá? No esôfago, se fosse uma gastrite. Vou tomar esse remédio e vai melhorar. Não vai melhorar, tá? Então tem que tomar alguns cuidados. O tratamento é clínico, através de medicamentos ansiácidos, sedativos e anticolinérgicos. O tratamento cirúrgico, quando os sintomas forem persistente e grave. Cuidados de enfermagem: repouso em ambiente tranquilo, reduzindo o estresse emocional. Oferecer uma dieta leve, com restrição de condimentos, bebidas alcoólicas, frutas ácidas e alimentos muito quentes. Tem gente que tem uma azia insuportável quando come alimentos quentes. Pode ser uma úlcera péptica, tá? Então tem que tomar cuidado. O que mais? Tratamento, tá. Cuidados de enfermagem, acho que passei muito. Não, tá certo. Tratamento clínico através de medicamento, né? Cuidados de enfermagem, repouso, enfatizar o tratamento de medicamento com dieta adequada, induzir o paciente a parar de fumar, observar a eliminação e detectar possíveis complicações, como hemorragia, perfurações do esôfago, em qualquer parte disso, irritabilidade, constipação intestinal. Colite ulcerativa, é uma inflamação da mucosa intestinal, havendo influência do fator emocional, podendo estar associado a alguma infecção. Qual é a fisiopatologia dele? Surge um discreto edema na mucosa e, com consequência, o aumento da rede vascular, com sangramento e lesão da mucosa intestinal. Eu acho que eu estou com hemorroida, eu estou sangrando muito. Então, pode ser. Tá? Qual o diagnóstico? Anamnese, endoscopia, parasitológicos, mais cultura. Tá? Então, exame de fezes, raio-x de edema opaco. Tá? Então, tem que ver aí, para tomar com contraste. Quais são as dietas dessa doença? Patologia: sinais e sintomas: forma leve, diarreia discreta, com fezes pastosa, menos de 5 episódios nas 24 horas. Anemia discreta, capacidade para o trabalho, não se altera, a resposta ao tratamento clínico é favorável. Forma média: evacuações líquidas ou pastosa com secreção sanguinolenta, de 5 a 10 vezes por dia. Capacidade para o trabalho fica um pouco diminuído, porém a resposta ao tratamento clínico é favorável. Aí a forma grave: evacuações líquidas, piogumucosanguinolentas, de 10 a 30 vezes por dia. Febre, dor abdominal, astenia, anorexia, anemia, desidratação e tenesmo. Deixa eu só ver aqui, porque é muita terminologia e eu não leio. Beleza. Espasmo do esfíncter anal ou vesical, com desejo urgente de defecar. Então, o tenesmo é isso, tá? É um espasmo que dá no esfíncter lá, e aí a gente tem que correr para ir para o banheiro. Tenesmo. Desidratação, incapacidade total para o trabalho, em resposta pouco favorável e negativa ao tratamento clínico. Medicamento: antimicrobianos, corticoides, sedativos, antidiarreicos, anticolinérgicos,
e uma dieta pobre em resíduo e rica em calorias e proteínas fracionadas. Nas formas graves, deve-se interromper a alimentação oral e introduzida parenteral. Transfusão sanguínea, vai precisar de transfusão de sangue, se está tendo aí, e reposição hidroeletroelítica, vai precisar. Quais são os cuidados de enfermagem? Repouso no ambiente tranquilo, controlar sinais vitais, balanço hídrico. O balanço hídrico é tudo que entra tem que ser eliminado, eliminação e dieta, manter hidratação parenteral, né, por via endovenosa, oferecer higiene íntima após cada evacuação, porque senão o paciente vai ficar muito assado, cuidados preventivos para não formar escaras, para não ter lesão por pressão, apoio psicológico dessa pessoa, com que o paciente aceite e aprenda a conviver com as suas doenças crônicas. Observar rigorosamente as complicações, abscesso hepático, cirrose hepática, megacolo, tóxico, perfuração, câncer, fissuras anais, hemorroidas, tá? E aí, para vocês conhecerem um pouquinho dessas. E aí nós temos uma outra que é muito importante, que muita pessoa sofre, pancreatite. É uma inflamação dos pâncreas em que há uma ativação de muitas enzimas, causando autodigestão do órgão, podendo ser aguda, crônica e hemorrágica. Quais são as etiologias? Né? O que pode aí levar? Alcoolismo, traumas, infecções, cálculo, complicações decorrentes de cachumbas hereditárias, drogas e medicamentos como anticoncepcionais, corticoides e outros medicamentos. Qual diagnóstico? Exame de sangue, exame citológico, raio-x simples do abdômen, ultrassonografia. Sinais e sintomas: dor abdominal e lombar, tá? Náuseas e vômitos, icterícia e distensão abdominal. Nossa, meu abdômen está tão grande, eu acho, né? Então a pessoa acaba vendo. O tratamento é clínico, através de medicamento, analgésicos, antiácidos, reposição hidroeletrolítica, jejum absoluto, repouso no leito, proibição de álcool. Quando houver indicação, o tratamento é cirúrgico. Quais são os cuidados de enfermagem que a gente precisa ter? Após jejum, induzir uma dieta hipocalórica e hipolipídica. Controlar eliminações, principalmente as fezes, sonda gástrica aberta e aspiração frequente, para tirar conteúdo gástrico e aí também para tirar esses gases que ficam muito. Mudanças frequentes de decúbito para prevenir complicações vasculares e pulmonares, oxigênio se necessário, encorajar o paciente ao afastamento do álcool, ficar atento a complicações de choque hipovolêmico ou toxicidade, abscessos pancreáticos, perfuração e hemorragias. Tá? Então aí só para vocês verem um pouquinho. E aí eu deixo aberto aqui para pergunta neste momento, para a gente poder falar de carcinoma do sistema digestório. Alguém quer falar? Eu acho que não, né? Então posso ir para o carcinoma do sistema digestório. Carcinoma gástrico é uma proliferação de células malignas na mucosa gástrica. E aí nós estamos falando do quê? De câncer gástrico. Quais as causas? Antecedentes familiares de câncer gástrico, anemia perniciosa e gastrite. Sintomas, sinais e sintomas, sensação de plenitude gástrica devido à invasão do tumor. Ai, nunca sinto fome, eu estou sempre cheio, né? Dor, dispepsia, melena, vômitos, inapetência, emagrecimento e anemia. Diagnóstico: raio-x simples do abdômen, raio-x de contraste e biópsia. Tratamento cirúrgico também, que aí acomete o meu paciente. Então, todas as vezes a gente acaba aí visualizando o que está acontecendo com este paciente. A dispepsia é desconforto na área superior do abdômen, né? Como sensação de queimação, inchaço, flatulências, náuseas. Então aí a dispepsia, tá? Para a gente poder aí visualizar.
E só um minutinho. O diagnóstico, tratamento cirúrgico, tá? Que a gente acaba aí visualizando, tratamento cirúrgico. E aí as complicações. Obstrução total, metástase, hematemese, que é sangue, né? Fezes com sangue, ou vômito com sangue, desculpa, hematemese é vômito com sangue, e melena. Melena é fezes com sangue, tá? Só que melena hoje entra como diagnóstico, tá? Mas eu estou passando aí para vocês. E câncer do colo do reto. São tumores malignos intestinais com prognóstico favorável no casos precoces e tratados com cerca de 70 a 80% de cura definitiva. Quando eu sei que a pessoa tem um câncer de colo de reto, eles podem ser curáveis, desde que eles são tratados precocemente. Se ele é tratado precocemente, eu consigo ajudar ele. Quais as causas? Alimentação pobre em fibras e ricas em gorduras. História familiar de câncer de colo, história de doença inflamatória crônica. Sintomas: dor abdominal, perda de peso, melena e fadiga. Diagnóstico: exame clínico, endoscopia, exame de fezes, biópsias de mucosa. Faz o tratamento cirúrgico, exceção, colectomia parcial ou colostomia temporária ou permanente. A bolsa de colostomia, tá? Complicação: metástase, hemorragias e infecções. E aí nós temos o carcinoma do pâncreas. O câncer pode surgir em qualquer parte do pâncreas, cabeça, corpo e cauda. A exposição a drogas químicas industrializadas ou tóxicas, do ambiente, dieta rica de gordura, fumo ou pancreatite hereditária. Representa um aumento na incidência do câncer pancreático, embora seu papel na etiologia não seja claro. Quais são os sinais e sintomas? Anorexia, perda de peso, dor abdominal e icterícia. Ficar amarelado, tá? Diagnóstico é ultrassonografia, biópsia, colagiografia, tratamento cirúrgico, excisão total da lesão, radioterapia e quimioterapia. E aí, nós temos as queridas que algumas pessoas já conhecem, hemorroidas, né? São presença de varizes no corpo de causas gravídicas, várias gravidez, hipertrofia prostáticas, tumores pélvicos. Qual a fisiopatologia dessa doença? É a dilatação de veias ou varizes hemorroidas, consiste no relaxamento das suas válvulas, o que impede o retorno venoso, facilitando a coagulação do sangue, provocando trombose e saída através do esfíncter anal. Quais o diagnóstico? Exame digital do ânus e reto, proctoscopia, sinais: prurido, coceira, dor e sangramento nas fezes. Tratamento clínico: através do uso de pomadas, banho de assento várias vezes ao dia. Tratamento cirúrgico, que é a hemorroidectomia. Complicações: hemorragias, trombose, infecções anos retais. Então aí nós temos tudo isso. E aí nós temos a constipação intestinal, que muitas das vezes tem muitas pessoas que têm essa constipação intestinal. E nós temos um problema sério com o idoso. O idoso também pode ter falso trajeto de fezes, que pode levar a um óbito, tá? É uma diminuição da frequência ou do volume fecal ou dificuldade de eliminar as fezes. Nas pessoas constipadas, a defecção é irregular e complicada por fezes endurecidas, como fecaloma, fezes endurecidas. Ela fica muito dura, parece um pau ou uma pedra. Causa certos medicamentos como sedativos, antiácidos, abusos de laxantes, indisciplina alimentares, fatores psicológicos, obstrução intestinal, câncer de intestino e outros. Como que eu posso saber o que eu tenho? Exame de fezes, exame físico e endoscopia. Quais sinais clínicos? Distensão abdominal, o abdômen fica grande, cefaleia, anorexia, flatulência, tenesmo
e eliminação das fezes duras e secas em pequenos volumes. Tratamento: alimento rico em fibras e resíduos, frutas laxativas, mamão, pera e laranja, medicamentos lubrificantes, né? E supositórios para o tratamento do fecaloma. A enfermagem é corrigir os hábitos alimentares, estimular a adoção de uma hora para regular a evacuação diária, sugerir um laxativo natural como tamarine, sugerir um copo de suco de ameixa de água morna em jejum, chá de farelos, exercício físico, efetuar enema se indicado, lavagem intestinal. E compreensão massa acumulada das fezes secas que não pode ser expelidas. Megacolo, colo dilatado causado por uma massa fecal que obstrui a passagem de fezes. A obstrução é um diagnóstico pelo exame radiológico que pode resultar em uma colectomia de emergência, retirada do colo. Colo catártico, que é a atrofia do colo, que é o espaçamento da fibrose musculares. E aí nós temos a diarreia. É uma condição no qual existe uma alteração na matéria fecal pelo intestino grosso, aumentando a frequência. O volume é a consistência das fezes. Quais as fezes? Quais as causas? Infecções virais e bacterianas, colite ulcerativa, agente químicos irritantes, como alguns medicamentos, e óleo de rícido. Quais são os sinais e sintomas? Cólicas abdominais, resíduos intestinais como borborigmos, né, aqueles resíduos que a gente tem, anorexia, sede, febre, mal-estar, desidratação, astenia, que é uma fraqueza generalizada, o diagnóstico, hemograma completo e exame de fezes. Tratamento: hidratação oral com soro caseiro, alguns medicamentos como Lomotil e Imosec, antibióticos se necessário, hidratação endovenosa em crianças e idosos, para hidratar essa pessoa. Cuidados de enfermagem: remover fatores causais como estresse, certos alimentos, higiene íntima após cada evacuação, controle de temperatura e eliminação em balanço hídrico, encorajar a reposição oral, como água, suco, Gatorades, administrar os líquidos parentais quando prescrito, avaliar sinais de desidratação, oferecer dieta obstipante e branda, administrar antidiarreicos prescrito, tá? Aí nós temos cirurgia hepática, cirrose hepática, é um endurecimento do fígado pela formação de tecido fibroso e necrose de células. Quais são as causas? O alcoolismo, associado à má nutrição, a hepatites, a ectossomose, a insuficiência cardíaca congestiva, intoxicação medicamentosa. Qual a patologia? O fígado altera em seu aspecto, cor, torna-se mais consistente e irregular, e com variações em seu tamanho, de regeneração e fibrose. Quais os sintomas? Icterícia, a pessoa fica totalmente amarela. Distúrbio gastrointestinal, com diarreia, náuseas e vômitos e anorexia. Hepatomegalia, um acúmulo de gordura em volta aí das células hepáticas. Edema, assiste, perda de peso lenta e gradual. A fisiopatologia é a biópsia, a arteriografia, paracentese abdominal, tratamento de cuidado de enfermagem, dieta hipoproteica, hipossódica, hipervitamínica, medicamentos sedativos, multivitamínicos, eletrolíticos e diuréticos, repouso no leito, controle dos sinais vitais, abstinência alcoólica, transfusão de sangue se houver anemia, paracentese abdominal se houver ascite. Complicação: coma hepático, insuficiência hepática crônica e encefalopatia. Tá? Aí, além de tudo, nós temos a patologia hepática continuando. A colocistite é uma inflamação da vesícula biliar, ocorrendo uma síndrome dolorosa na região hepática. Etiologia: existe dois tipos de colecistite, aguda e crônica. Aguda, causada por uma infecção bacteriana, verminose e cirrose hepática. Crônica, causada por cálculos vesiculares ou sequelas repetidas de
colecistite aguda, né? Desencadeada pelo colesterol, o aumento do colesterol, por uso de ovos, gorduras, óleo e chocolate, estresse genético. Aí o que nós temos aí de sinais e sintomas? Dor súbita no quadrante superior direito do abdômen e no epigástrico, irradiando para os ombros. Dispepsia, icterícia, pirose, flatulências e eructações. Cálculos vesícula, né, que é raio-x do abdômen, ultrassonografia e cologiografia, tá? E aí o tratamento clínico através de medicamento antipasmódico e antieméticos, dieta branda, pobre em gordura, sondagem vesical quando ocorrer vômitos e cirúrgico, que é a colissectomia. Cuidados de enfermagem, vigiar a dieta, aspiração da gástrica, repouso no leito, manter o intestino sempre regularizado, controle de sinais vitais, eliminações, preparo do paciente para a cirurgia. Quais são as complicações? Perfuração, hemorragia e peritonite. Peritonite é o aumento com o abdômen bem grande, né? Tem dito. Icterícia é uma cor amarelada ou amarelo esverdeado da pele em membranas mucosas escleróticas, causado pelo aumento da bilirrubina no sangue, na maioria das vezes traduz um distúrbio hepático, cirrose hepática, podendo também indicar um distúrbio sanguíneo, como icterícia hemolítica, em que o distúrbio das hemácias atinge a velocidade maior do que o fígado. Pode excretar. Câncer de fígado são tumores malignos e hepáticos e, em geral, ocorrem em pacientes cirróticos. Tumores primários, hepatite B, fumantes e alcoólatras, além de exposição de certas toxinas químicas. Sinais e sintomas: perda de peso, astenia, anorexia, dor abdominal, icterícia e ascite. A história clínica, que é um importante, história dos sinais e sintomas, exame físico, exames laboratoriais e radiológicos. Muitos pacientes possuem metástase de tumor hepático que ocorre principalmente nos pulmões, rins, corações, pâncreas e estômago. Tá? Então, se tiver aí, ele vai para todo esse local. Tratamento: radioterapia, quimioterapia, drenagem biliar e cirúrgica. E aí, a ascite é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Com instalação da ascite ocorre uma maior secreção da quantidade de hormônio do aldosterona pelas glândulas suprarrenais, que induz os rins a reterem sódio e água. A ascite pode ser controlada com a retenção de líquidos, balanço hídrico, retenção de sal, alimentos salgados e enlatados, medicamentos diuréticos, paracentese e a remoção do líquido da cavidade peritoneal. Tá? Então acontece muito isso. Sinais e sintomas: circunferência abdominal acima dos parâmetros, desconforto respiratório e edema de membros inferiores. E aí, se vocês olharem aqui, vocês vão fazer essa atividade aqui. Essa atividade que eu vou pedir para vocês, essa atividade eu não vou pedir na prova o sistema, porque é muita coisa para vocês aí guardarem. Então, essas 10 questões vocês vão responder e vão colocar no fórum para eu poder pontuar vocês com isso aqui. Tá? Aí vocês já acabam. Professor, que travou a minha internet. Essa atividade que o senhor passou aí, está na página, é até quando para entregar? Vocês podem entregar até perto da próxima prova. Quando que vai ser a próxima aula? Quinta-feira? Não, pode ser até... Tá bom. Obrigada. Sem problema algum. Querem perguntar alguém alguma coisa? Vi lá da Rebeca, a Rebeca falando. Alguém quer perguntar? Sei que todo mundo tem, né? Um pouquinho de hemorródia, tem um pouquinho de tudo. Então, a gente até